Maravilha, estamos gravando a nossa sessão. Primeiro é um painel geral de como está o mercado de varejo hoje, né? Então, quais são aí as principais características? O recuo no PIB, a gente tem uma diminuição muito drástica aí nas compras dentro das lojas físicas, principalmente. A redução, e o que leva um pouco do recuo desse PIB é a redução de demanda da China, um dos principais parceiros comerciais do Brasil aí, China, e a gente deixou muito de vender para eles também. O que aconteceram nesse meio tempo, como a desvalorização do câmbio, os movimentos no shopping, que todo ano pelo final de ano, o movimento nos shoppings não diminuiu com relação aos outros anos, o desemprego aumentou e, consequentemente, inclusive, os próprios registros, que são muito por tradições aí no final do ano, temporária, a gente acabou isso não acontecendo. Estou acompanhando os noticiários. Era muito comum a gente ouvir falar que o mercado iria abrir uma quantidade grande de vagas temporárias, coisa que não aconteceu aí nos últimos 2 anos. Então, com isso também a gente acabou tendo um aumento no emprego também de forma geral devido à situação econômica do nosso país. Com esses desafios, então, nos últimos 2 a gente tem essa queda na demanda no mercado de varejo, né, das compras mais especificamente. E são alguns desafios e algumas oportunidades dentro desse mercado. Então, quais são esses desafios? Primeiro, modelo sustentável de lojas físicas, uma vez que o e-commerce cresce a uma velocidade muito grande. A gente acaba também fazendo as nossas compras pela internet, deixando de ir nas lojas. Como que a gente consegue ter um modelo que consiga se sustentar? Depois, como prevenir as perdas em lojas físicas, como roubos por visitantes, funcionários ou má manipulação de produtos dentro das lojas. Né? Outro desafio é identificar as perdas administrativas. Então, como começa a enfrentar períodos de baixos índices de venda, a gente mais tem que acabar olhando para dentro das lojas. Então, evitar as perdas também, diminuir um pouco os impactos causados pela baixa nas vendas. Então, para um assalto, ou ao menos diminuir a incidência dele. E como é possível identificar o comportamento do cliente dentro das lojas? Quais são os objetos que mais chamam a atenção do consumidor? Como a gente sabe se uma campanha de marketing surtiu um efeito esperado? Tem muitas coisas a gente não consegue nem medir, e isso não é medido somente pela vez propriamente dita. Né? Tem outras coisas que eu vou mostrar para vocês aqui de como que a gente consegue fazer essa medição. O tempo o cliente ficou em filas dentro do estabelecimento, então aquela famosa fila para o caixa, a fila para retirar o pacote, como que ele se comportou dentro da loja, quais foram os setores mais visitados. Então, um pouquinho a gente vai tentar esclarecer aqui hoje. Vamos lá. O primeiro desafio, não? Como ter um modelo sustentável em lojas físicas, uma vez que o e-commerce cresce a uma velocidade espantosa. A primeira coisa é a gente entender como que o e-commerce funciona, né? Como que a gente, ao momento que a gente está em uma loja online, a gente está ali, por mais que a gente login, a gente está sendo identificado através do nosso IP, através dos cookies que são lá nos navegadores. Então, a gente recebe, por menos que seja, uma identificação, né? Com isso, as lojas de e-commerce, elas conseguem saber
por quais departamentos a gente mais navegou, quais foram os produtos que a gente teve mais interesse, quanto tempo a gente permaneceu dentro da loja, quais foram as sessões que a gente transitou ou que levou a gente até uma outra sessão. Então, no e-commerce, isso é muito fácil de saber. Nosso endereço IP vai mostrar todos os lugares que a gente passou, e isso o lojista pode fazer campanhas direcionadas para conseguir identificar o perfil do consumidor que visita a sua loja. Nosso grande desafio ao fazer isso dentro de uma loja física é conseguir, então, ter esses mesmos dados, essas mesmas estatísticas dentro da loja física. Então, a gente precisa entender como que o cliente se comporta dentro da loja. Quanto tempo ele passa, quais as sessões que ele visitou, quais os departamentos que ele mais visitou, se ele teve interesse em algum produto, quanto tempo esse cliente permaneceu dentro da loja. Curiosidade, estamos estudando para poder montar esse webinar aqui. As lojas que vendem celulares têm aquelas bancadas com os celulares presos, não é à toa. Dentro dos celulares, inclusive, tem um aplicativozinho que ele sabe, inclusive, qual celular você usou, quais foram os itens que você foi verificar quais que você verificou no celular, olhei a memória, verifiquei a câmera dele como é que era. Tudo isso era uma estatística para eles depois. Então, sim, mais uma vez, nosso desafio em uma loja física é perceber como o cliente principalmente se comporta. Tá? E mostrar algumas metodologias para poder fazer isso. Um minuto, pessoal. Tinha um aqui, já consegui encerrar. Definir as perdas em lojas físicas, como roubos por visitantes, funcionários ou a má manipulação de produtos dentro da loja. Então, antes de abrir, até mesmo antes de abrir a loja, a gente precisa fazer algumas escolhas e já começar a pensar na prevenção de perdas. Então, a pesquisa prévia do índice de furtos e roubos na vizinhança é bastante importante para poder a gente definir quais serão as táticas de prevenção. A qualidade da iluminação pública. Depois, quando a gente vai falar mais de CFTV, a gente vê que iluminação é o fator crucial dentro de projeto, né? Então, como a iluminação pública ela acaba influenciando, se eu vou já incrementar um fator de iluminação já melhor dentro da minha loja ou mesmo fora, todas são questões que precisam ser verificadas. Proximidade de delegacias e postos da Polícia Militar, tentar estabelecer um contato com eles. A previsão de dispositivos de segurança, como alarme e câmeras de monitoramento. Acho que é desse ponto que a gente vai acabar falando um pouquinho aqui hoje, né? Importante como esses dispositivos de segurança, alarmes, câmeras de monitoramento, aqueles sensores para poder verificar se alguém vai sair com algum produto da loja sem pagar. Tudo isso tem que atuar muito de forma bastante integrada. Esses sistemas funcionando de forma autônoma uns dos outros, eles podem, de certa forma, prevenir algum tipo de perda, mas muito mais eficaz a partir do momento que a gente consegue integrar, a gente consegue fazer um falar com o outro. As de segurança, elas inibem não só a ação de ladrões, mas também tem a capacidade de diminuir a ação mal intencionada por parte de funcionários ou até mesmo de clientes. E algo conversando com alguns amigos lojistas, as câmeras de monitoramento muitas vezes ainda têm a capacidade de servir prova de possíveis ações contra possíveis ações trabalhistas. Hoje tem um dado que
depois eu posso enviar para vocês. O mercado de varejo tem em torno aí de 20 a 30% de todos os funcionários que são contratados no mercado de varejo acabam entrando com ações trabalhistas contra os proprietários das lojas. Então, de monitoramento, não onde eu consiga ter uma riqueza de detalhes, um sistema de alarme, onde eu consiga ter uma quantidade de informações bastante grande, consigo, inclusive, prevenir esse tipo, talvez prevenir, mas ajudar em uma possível ação trabalhista. Né? Outro desafio, né? Como identificar as perdas administrativas? Então, primeiro que são perdas administrativas. São descontos que são mal dados por produtos ou até descontos mal intencionados. Você é meu amigo, é dono de uma loja, você é meu amigo, você trabalha em uma loja, você vai me dar um desconto especial porque você é meu amigo. Produtos que não são computados no caixa, você tira o sensor ali no caixa e deixa o produto parar. Ou ainda produtos que são colocados com menor valor. É o caso clássico dos supermercados, aquela velha história. Vai lá, o pessoal do açougue é amigo e você compra 2 quilos de picanha, mas na verdade paga por 1 quilo de colchão duro. Então, como nisso? O sistema de monitoramento é integrado com o ponto de venda, a própria caixa registradora, diminuir esse tipo de perda, uma vez que eu começo a ter não o fator de saber em que momento que foi dado aquele desconto, que é gerado pelo próprio ponto de venda, mas em que momento, em que circunstância isso aconteceu. Então, hoje é muito fácil integrar sistemas de CFT a caixas registradoras, o que vai levar também a outros tipos de pesquisa. Quero saber qual foi a satisfação do cliente ao comprar um determinado produto, ou conceder um desconto para ele, o que aconteceu. Ainda dentro da prevenção de perdas, tem muita gente mal intencionada, aquele que compra o produto na loja, chega em casa, adultera o produto e volta para a loja querendo o ressarcimento. Então, se eu conseguir ter essa evidência do número do ticket, quantos itens foram comprados, quais contos foram concedidos, e aliando isso com uma fonte de pesquisa de vídeo, eu consigo mostrar para ele, falar, olha, na hora que você comprou esse produto, ele estava, que você colocou dentro da loja, ele estava intacto. Então, isso acaba sendo uma relação mais fácil e acaba ajudando muito também no dia a dia. Um pouco delicado, como é possível evitar um assalto, ou ao menos diminuir a incidência? Então, um assalto ele tem uma consequência muito grave dentro do estabelecimento comercial. Ele não é só a perda do material, do bem, do dinheiro. Ele pode atentar contra a vida dos funcionários, dos clientes, todo mundo que está dentro da loja. E ela é conhecida porque tem muito índice de roubo dentro daquela loja. Ele está gerando uma consequência, uma baixa nas vendas, porque as pessoas deixam de ir lá, não se sentem seguros dentro daquela loja. Os profissionais acabam trabalhando mais tensos, com medo de assalto, o que gera também uma baixa produtividade do próprio funcionário. Ele está tenso, ele está sempre preocupado se aquela pessoa que vai entrar na loja é realmente um cliente ou uma pessoa que vai assaltar. Então, simples, como monitores dentro das lojas, por exemplo, mostrando que você tem câmeras de monitoramento e que está sendo exibido em tempo real, ela não só inibe a ação de ladrões ou prevê outros, mas ela também tem a capacidade de prevenir aqueles pequenos furtos, aquele material que a pessoa vai, coloca dentro da bolsa, coloca dentro da mochila. Porque ao perceber que o cliente está efetivamente sendo monitorado e aquilo é em tempo real, você tem essa capacidade de prevenção. Acho que a melhor palavra é conseguir
se unir contra esses fatores. Vamos lá. Então, aí como é possível identificar o comportamento do cliente na loja? Então, hoje, o sistema de monitoramento ele tem a função de inibição, ele tem a função de prevenir assaltos, ele tem a função de fazer com que o funcionário tenha pelo menos uma percepção de trabalhar de forma mais segura. Mas pode fornecer também uma quantidade de informações para o lojista muito grande. Então, quantidade de clientes que entraram na loja, quais foram os horários de maior ou menor movimentação dentro da loja, quais são as sessões mais visitadas. É possível fazer uma classificação de gênero, então, ver quantas pessoas entraram, quantas eram homens, quantas eram mulheres, quais a faixa etária. E a partir do momento que a gente consegue pegar todas essas variáveis e entrar com o meu ponto de venda para poder saber a estatística de venda, eu tenho que a taxa de conversão na loja. Então, eu vou saber se aquela loja é mais eficiente em um determinado horário, num determinado horário de venda, se no dia, por causa da chuva, as pessoas não foram lá, se as pessoas, como elas estão se interessando, se elas estão entrando dentro da loja e não comprando nada e indo embora. Conversando ainda com algumas pessoas que atuam bastante nesse ramo de geração de informação para o mercado de varejo, sempre comentando a respeito de uma loja de calçados aqui no Brasil, que eles identificaram que por mês passavam 10 mil pessoas dentro da loja. No entanto, só eram vendidas 1.000 pares de calçado. Então, o que foi feito foi o seguinte: assim, as outras 9.000 pessoas, aonde estão os pares de calçado delas? Por que nós não conseguimos vender? A nossa taxa de conversão da loja, então, eu consigo fazer uma propaganda, fazer um marketing bastante efetivo, ter as pessoas para dentro da loja, só na hora de fazer a venda eu não consigo finalizar. Então, a taxa de conversão é o que vai dar esse balanceamento entre as pessoas que eu trouxe para dentro da loja com a minha venda efetiva. Bom, então, outra pergunta. Se alguém tiver alguma questão, pessoal, pode ir mandando no chat e eu vou respondendo aqui aos poucos, ou ao final eu respondo para vocês também. Sistemas de podem resolver podem ajudar a resolver esses desafios. Então, numa arquitetura integrada, então os sistemas de monitoramento hoje, eles conseguem, assim, mais uma vez, não só fornecer as imagens, a gente ter ali gravado o que aconteceu, mas a gente pode oferecer uma gama de informações para plataformas de BI, onde esses dados conseguem ser tratados da forma correta e aí correlacionados a campanhas de marketing ou disposição dos produtos na loja, ou o cliente está se comportando para promover o aumento das vendas. É uma arquitetura muito simples. Tem sistemas de contagem de pessoas, tem sistemas de mapa de calor para poder saber na onde as pessoas circularam para dentro da loja e qual tempo ela passou dentro dessas sessões, desses departamentos. Tudo integrado com o ponto de venda e aí eu mando essas informações para uma base de dados e tenho relatórios customizados. Esses relatórios hoje são bastante complexos. Vou mostrar para vocês aqui também que a gente consegue fornecer essas informações também para vocês através do sistema Vivotech, da plataforma Vivotech. A segurança da loja pode atuar de uma forma inteligente e proativa. Então, lá estava falando um pouco das integrações com o alarme. A integração com o sistema de alarme ele
fundamental dentro de uma loja, porque aliado com o vídeo eu consigo saber exatamente o que está acontecendo. Então, a segurança tem que atuar de forma inteligente, proativa e oferecer aos clientes e funcionários a segurança que é necessária para poder a venda ser concretizada. E principalmente também para que o funcionário trabalhe em um ambiente seguro, o que acaba diminuindo as questões de trabalhistas, por exemplo. E pode ajudar com os dados e com a segurança. Então, falando da empresa Vivotec, a principal ferramenta, a principal competência da Vivotec está na capacidade de desenvolvimento de produtos. A uma empresa que, inclusive, ela tem para o Brasil, o que ela chama de mercado-alvo, uma capacidade de desenvolvimento e otimizações de produtos para determinadas aplicações que é grande, é muito rápido e isso agrega muito valor ao sistema. A Vivotec hoje ela é uma empresa que consegue fabricar todo o seu hardware de ponto a ponto. O desenvolvimento de software é todo Vivotec. A integração elétrica, a integração mecânica dos seus dispositivos são todos feitos pela Vivotec. A única coisa que não é feita pela Vivotec é o próprio sensor de imagem, que na Vivotec são todos da Sony. Então, por que desenvolver? Porque todo o processo de fabricação é feito pela própria Vivotec. Você tem uma solução completa de sistemas de monitoramento, com câmeras, encoders, são os famosos video servers, gravadores, central de gravação e software de gerenciamento. Hoje nós temos aproximadamente 70 modelos de câmeras, grande aplicação de cursos em várias situações. São mais de 200 engenheiros de desenvolvimento, 100 distribuidores pelo mundo e mais de 100 parceiros de software. E o suporte técnico da Vivotec é sempre dado em menos de 24 horas. Então, ao encaminhar para a gente uma solicitação de suporte técnico, seja ele para desenvolvimento de um projeto, seja ele para um projeto já instalado e alguma coisa que tem problema, o nosso suporte técnico sempre vai atuar em menos de 24 horas. Bom, vou ao nosso assunto. Então, a Vivotec tem uma escala de produtos bastante grande testadas para o Business Intelligence. Então, também para a segurança do logístico. Então, vamos falar um pouquinho desses fatores. A partir do momento que a pessoa entra dentro da loja, o indicador é a quantidade de pessoas que passaram por aquela, a porcentagem de pessoas que passaram por aquela, e o propósito disso é a otimização de recursos humanos ou promoções. Então, tem uma loja que atua 24 horas por dia. Eu sei que os recursos humanos que foram alocados para aquela loja, a quantidade de funcionários daquela loja, é eficiente ou insuficiente para poder atender a demanda daquele horário. Através de um sistema de contagem de pessoas, eu consigo, inclusive, ter essas ideias, eu consigo entender como que funciona o meu negócio, eu consigo fazer alocação de recursos humanos ou porções dentro de um determinado horário. Após as pessoas, o que eu preciso verificar? Preciso saber quanto tempo as pessoas passaram dentro daquela loja. Qual que é o propósito disso? A organização do layout e o aumento da permanência das pessoas dentro da loja. Quanto tempo, estatisticamente falando, depois vou passar aqui para vocês as fontes de pesquisa que a gente falando, quanto mais tempo as pessoas permanecem dentro das lojas, maior é o volume de venda dentro daquela loja. Ok, consegui medir qual que é o padrão de permanência
das pessoas. Agora, qual que é a porcentagem de compra dessas pessoas? Então, a gente consegue, com isso, ter o estudo das preferências do cliente. A gente consegue saber que determinada loja em uma região tem uma demanda maior por um tipo de produto, porque as pessoas se interessam mais por aquele produto naquela região. Em contrapartida, em uma região diferente, uma loja exatamente igual, as pessoas têm uma demanda por outro tipo de produto. Então, saber a permanência e o local onde essas pessoas estiverem mais dentro da loja, quais produtos chamaram mais atenção, eu consigo determinar quais serão os produtos foco para aquela loja. A finalização. Realizada a compra, o meu indicador é o ponto de venda e eu consigo fazer verificação se as ações que eu tomei para as pessoas permanecerem mais tempo nas lojas, as promoções que eu coloquei, os recursos humanos que eu aloquei, com a otimização do layout daquela loja, eu consigo fazer a verificação do aumento nas vendas. E o dado é bastante irregular, porque depende muito da região, mas quando você consegue entender o perfil do seu cliente, fazer a otimização da loja, fazer com que eles passem mais tempo na loja, com que eu faça promoções direcionadas para o tipo de público, o aumento de venda é bastante significativo e ele chega na de 30% a 35%, dependendo da região. Só que eu coletei da PricewaterhouseCoopers, que faz bastante consultoria para. E com os produtos Biotech que eu consigo atender a essas demandas? Como é que eu consigo contar as pessoas? Como é que eu integro com o ponto de venda? Como é que eu sei onde as pessoas permanecerem? Esquema de contagem de pessoas. É um modelo específico aqui que é a SC8131. É uma câmera que é capaz de contar as pessoas. E na frente eu vou falar um pouquinho mais. As câmeras do tipo fisheye, que são as câmeras que conseguem ter uma visão bastante ampla da loja, para fazer os mapas de permanência em área ou de circulação. As câmeras, quanto maior é o poder de visualização da câmera, maior é a estatística e mais fidedigna a estatística. E através do software, que é o VAST, a gente consegue promover a integração de dados coletados pela câmera com o próprio ponto de venda. Um produto bastante interessante é a FD8166, que é uma câmera de 2 megapixels, que tem uma funcionalidade bastante interessante, que é o SD, que é a capacidade de ter em colorido durante mais tempo. Essa é uma câmera bastante discreta, ela tem apenas 9 centímetros de diâmetro, então a câmera consegue ficar num ambiente até um pouco disso. É bem simples a instalação, o consumo de energia é mais baixo. E a câmera traz um recurso bastante interessante, que é a contagem de pessoas em formato 2D. Vou para vocês um vídeo dessa contagem sendo feita. Para que vocês tenham ideia, a gente já tem alguns shoppings instalados com esse sistema de contagem. Ela vai passar uma pessoa com os braços abertos para cima, como se fosse uma área maior, e dá para perceber também que o sistema de contagem funciona muito bem. Aí vídeo com algumas características e aplicações dessa câmera.
Bom, esse modelo é um modelo bastante interessante, principalmente pela facilidade de instalação e pelo tamanho também. É uma câmera bastante discreta. Outro produto bastante interessante é a CC8370, tem bastante aplicação. Essa câmera ela tem algumas outras aplicações, tais como, por exemplo, o uso em presídios, mas também vai com uma característica bastante interessante, que é a possibilidade de contagem de veículos. Então, também a gente já está em alguns testes em alguns shoppings aqui em São Paulo, fazendo contagem de veículos também. Então, é basicamente de 3 megapixels, ela tem um design um pouco diferente, também dado para o sistema antivandalismo. Vou mostrar ali um pouquinho no vídeo que eu vou mostrar para vocês. É uma câmera que tem princípio de visão bastante grande, é uma câmera do tipo fisheye, e essa câmera ainda tem um ajuste do tilt no modo de visualização fisheye. Primeiro vou mostrar essa câmera fazendo a contagem de veículos. Aqui é um estacionamento, a câmera é instalada no teto, tem entrada e saída neste estacionamento. Ela que vocês estão vendo é a tela dentro da câmera, algo bastante importante também, sistemas de contagem da Vivotec, que você consegue dados armazenados dentro da própria câmera, não necessariamente você precisa de nenhum tipo de software para ter os dados de contagem, e os dados de contagem são armazenados dentro da própria câmera também. E a geração dos relatórios pode ser de forma automática, ela envia esses relatórios automaticamente também para um FTP server, para um servidor HTTP, você consegue extrair esses dados manualmente. Então, o importante é que, como muita gente usa essas câmeras de contagem, ele pode ser um sistema autônomo. Tem gente instalando isso, colocando um roteador 3G ali no local, habilitando a câmera e o roteador, e depois entra remotamente para poder pegar essas estatísticas, ou ainda faz com que os dados sejam dados automaticamente para um servidor via 3G. Então, é importante que isso aqui não necessita de nenhum tipo de software ou da Vivotec ou de terceiros para poder funcionar. Da própria câmera. Deixa eu passar ali para vocês.
Essa câmera também a gente usa muito em projetos de presídios e hospitais penitenciários, né? Por conta do design diferente, onde não é possível pendurada na câmera, a gente também tem essa aplicação nela, por ser uma câmera IP6, por suportar vandalismo com o IK10, é uma câmera que também pode ser usada nesse tipo de situação. Mas isso é tema para um outro webinar. Outro dia vamos falar um pouquinho mais a respeito. O produto também é uma câmera bastante discreta, também em formato fisheye, dessa vez em 5 megapixels. Tá? O consumo muito baixo, aproximadamente 3 watts. Essa câmera, inclusive, ela tem capacidade de fazer armazenamento em SD, que é a FE882. Um vídeo rápido aqui sobre ela também. Então, para esse tipo de câmera, é exatamente para ambientes que são ambientes mais exclusivos, vamos dizer assim, né? É uma câmera que pode ir embutida, a aplicação dela realmente se parecer com um spot de luz. Ela tem exatamente o mesmo diâmetro de um spot de luz, que são centímetros, então é uma câmera que tem uma aplicação bastante interessante. A Vivotech tem algumas lojas implantadas esse tipo de câmera. Um dos clientes famosos que eu posso citar para vocês é a Vivara né? Ele é um cliente, a Vivara é um cliente mundial da Vivotech. Então todas as lojas no mundo Vivara são usuários de sempre da Vivotech, e essa é uma das câmeras que compõem essa que tem lá dentro. Inclusive eles fazem gravação de áudio lá internamente, tem todo o procedimento que eles usam lá para isso. E importante, são uma das menores câmeras fisheye disponíveis no mercado, com uma resolução de 5 megapixels. Então, ela tem diferentes tipos de montagem. Essa tampa que vocês conseguem ver aqui embaixo, ela é facilmente trocada e colocada para um sistema que pode subir a câmera para ela se tornar um sistema anti-vandalismo também, fora o baixíssimo consumo de energia que ela tem. Outro produto interessante é uma câmera que é camuflada. Esse é o aspecto dela também. Essa câmera ela é mais instalada junto de portas para que possa ser feito a captura da face. Então, um dos problemas é
ver exatamente as pessoas, que tipo de pessoa que entrou e que forma que eu consigo fazer isso. Com as câmeras instaladas no teto, se a pessoa tiver com um boné, você já não consegue identificar quem é aquela pessoa. Então, o desenvolvimento dessa câmera especificamente é para ela ficar instalada de uma forma muito fácil, principalmente na altura do face, e fazer a captura dessa face com perfeição. Ela também é uma câmera do tipo fisheye, com visualização de 180 graus aí, e também com baixíssimo consumo de energia. Aqui tem também um vídeo dessa câmera. E quanto principalmente. Eles são customizados, ele pode vir sem também, tá? São 3 ações. Essa é bastante interessante. Um produto, e aí é um produto realmente diferenciado, é a câmera estéreo SC8131. Vocês podem perceber na foto que ela tem duas lentes de captura. O que é feito dessa forma? Ela capta a imagem em formato 3D e que ela consegue perceber a profundidade dos objetos. Consegue aumentar a eficiência da contagem. Um exemplo, mostrei no vídeo anterior a contagem em 2D, onde a gente instala a câmera em cima e as pessoas vão circulando e ainda vai contando. Se uma só passar pela linha de cruzamento e voltar, ela é computada como uma entrada e uma saída. O que faz diferença lá no meu número no final, na acurácia do sistema como todo. Essa ela se comporta exatamente como o olho humano, de perceba a profundidade dos gestos. Sabendo a profundidade, a gente consegue determinar o que é humano, o que não é humano. Aqui no exemplo a gente tem um cachorro, mas muitas vezes em sistemas de contagem em 2D a pessoa passa com um carrinho, um carrinho de compras, ele passa com uma cadeira de rodas. Pode ser contado duas vezes por causa da profundidade que a composição vai ter. Quando consegue ter o reconhecimento dos objetos através da sua profundidade, eu consigo começar a classificar esses objetos, essas pessoas e esses itens. Então, o reconhecimento é dado através de um ponto inicial em que o objeto entra. O objeto entra na cena, ele é marcado primeiro com um ID, depois na onde que ele entrou e qual que é a altura dessa pessoa. E na hora de configurar a câmera lá, eu vou e seto mais ou menos. Olha, o carrinho tem por volta de 80 centímetros de tamanho, não coloquem eles. Não coloquem cachorros também. Ou me coloquem, mas classifique de uma forma diferente. A entrada de um pet shop.
Essa linha de rastreamento que é feita, ele segue a pessoa durante todo o percurso. E somente depois que ela sai da cena é que é contada. Isso é que a pessoa entre, passe pela linha de contagem e volte para fora e seja contada uma entrada e uma saída. Por quê? Se os pontos estiverem antes ou depois da linha até eles sumirem, ele não vai contabilizar. A gente tem um pouco. Ela especificamente ainda tem a capacidade de fazer gerenciamento de filas. Se eu marco aquela pessoa na hora que ela entra na cena, eu identifico ela, dou um ID para ela naquele momento, eu consigo saber quanto tempo aquela pessoa levou para poder sair da cena. Isso eu consigo ter um gerenciamento de fila, sabendo quanto tempo as pessoas passaram na fila, quanto tempo as pessoas passaram no caixa e quanto tempo elas levaram até receber a mercadoria. E com isso eu tenho todo o trajeto dela e consigo implantar no sistema de gerenciamento de fila. Banco tem muito essas coisas. A gente às vezes entra no banco, recebe lá uma senha. Na verdade, a senha não é só para poder dar a nossa espera. Para marcar quanto tempo a gente permaneceu dentro do banco. Os bancos têm uma meta aí de tempo máximo em fila. Também funciona com os supermercados, com transporte. Não aqui no Brasil, mas no México já está sendo implementado esse gerenciamento de fila no metrô do México também. Então, a controle é essencial. Importante. Tem outros fabricantes no mercado que fazem esse tipo de contagem em 3D. No entanto, as câmeras desses outros fabricantes são utilizadas somente para a contagem. No nosso caso, a câmera ela pode ser utilizada ainda também para vídeo monitoramento. Então, a gente tem uma resolução alta, essa câmera de até 2 megapixels, e a gente consegue usá-la também para vídeo monitoramento. Ela tem diversos fluxos de vídeo, assim como todas as câmeras, de outras câmeras que tem em 3D no lugar. Então, produtos em vendas, vamos saber quantos clientes entraram na loja, comparar o desempenho de cada loja, medir o desempenho de todas as lojas de forma eficiente. Então, a gente consegue ter esses dados estatísticos totalmente integrados. Então, qual é o benefício? Aumento da produtividade de vendas, medir com precisão campanhas de marketing e otimizar custos de mão de obra. Um vídeo da câmera em funcionamento. Não tem o vamos ver, já tem como se fossem 2 olhos. A gente também já tem muita coisa instalada aqui no Brasil. Eu não posso divulgar ainda em que lugares estão instalados, mas tenho até um pouco de acesso a essas câmeras. Realmente, a gente acabou fazendo algumas validações em termos de contagem, tipo de ficar ali contando quantas pessoas entraram, quantas pessoas saindo e bater com os dados da câmera. Realmente é muito... Aqui está a ilustração. Então, cada pessoa que entra recebe um ID e é medido. A essência da... É que eu acho que aconteceu algo com o vídeo aqui. Não. Esse tipo de sistema ele também é medido quando a pessoa entrar e sair. Shopping, por exemplo, acontece muito de ter seguranças na porta. Esses seguranças eles entram e saem constantemente, mas não vão para dentro do estabelecimento, tá? Então, consegue diminuir essa contagem. Nós temos um projeto onde a gente mediu esse tempo dos seguranças em um shopping, no período das 10 da manhã às 10 da noite. O mesmo segurança que fica ali na porta entrou 202 vezes.
Então, mas se eu tivesse implementado, entrou e saiu somente da porta 202, então se uma câmera de contagem convencional, em 2D, só contagem puramente dita, eu teria 202 pessoas contadas a mais, sem vir tudo aquilo de pessoas. Isso é uma forma também com que a gente consegue melhorar essa acurácia e a precisão do dado. Um pouquinho do nosso software, eu vou falar um pouquinho mais na frente também. Ele consegue coletar os dados, mas, de novo, os dados são todos armazenados na câmera. Então, esse é o sistema de contagem de pessoas. Se aquela localidade já tem o sistema de contagem de pessoas, a gente consegue integrar os dados enviados pela câmera com esse sistema já existente. Perda de comunicação, eu falei um pouquinho mais atrás que muita gente que não usa nenhum tipo de plataforma, coloca lá um modem 3G junto da câmera e envia esses dados para um servidor e traz essa informação da forma que melhor convém. E como que a gente... Então eu falei, como é que conta as pessoas, como é que faz isso em 3D, como é que a gente faz mapas de calor, como que a gente integra tudo isso? Com a plataforma que é o VAST, mais precisamente VAST 2. É a forma de gravação e monitoramento. Tá? Ali eu vou fazer todas as pesquisas, vou ter todas as funcionalidades. Importante, a Vivotec não cobra até 32 câmeras conectadas. Esse software não tem custo nenhum. Utilizando os sistemas de contagem de pessoas e fazendo os relatórios através da plataforma, ela não tem nenhum tipo de custo. Quando vai ter custo? A partir da 33ª câmera, e você vai pagar uma licença para ele somente. Não é para desinstalar nada, nem instalar novamente o software, é só comprar uma licença adicional e vai estar tudo funcionando. Então, a gente pensar, projetos de lojas, mesmo as lojas as maiores lojas com vários andares, departamentos diferentes, várias entradas e saídas, não de 20 a 25 portas. Então, eu conseguiria utilizar essa plataforma somente comprando as câmeras. Então, a capacidade de ter múltiplos monitores, isso para eu poder ficar vendo os dados de estatísticas que estão sendo gerados ao vivo, em tempo real, e também ficar vendo o sistema de monitoramento de segurança. Muito simples, adiciona uma aba, identifica o monitor, está feito, está pronto. Estudo de sistema de gerenciamento de layout de vídeo, eu crio os mosaicos da forma que eu bem entender, não tenho nenhum tipo de amarração, mosaico com 4, com 8, com 16, eu consigo fazer um layout customizado para aquele local. Aí, a partir de Emaps, também consigo saber exato em cada câmera está instalada. Se for uma câmera de contagem, então, nessa aba de visualização, eu consigo ver a contagem em tempo real, olhando para o mapa. Então, sabendo como as pessoas, por onde as pessoas estão mais entrando dentro da loja, por onde que elas saem, quanto tempo elas permanecem. Tudo isso em tempo real. Com uma procura avançada e inteligente, então, dentro de uma gravação, eu consigo estabelecer áreas que eu quero saber aonde é que os objetos se movimentaram dentro daquela área, especificamente, também muito fácil de fazer, bastante intuitivo. Em tempo real, vem toda a parte de alarmes, detecção, cruzamento de linha, tudo isso é reportado para esse software e consegue fazer a análise dos dados. Inclusive, a análise desses dados pode ser por porta ou câmera de contagem. Ela pode ser, inclusive, por estabelecimento, então é um relatório já unificado dos dados de contagem ou dos dados de presença
dentro dos locais. Eu consigo já tudo isso em uma única localidade, ter os dados estatísticos por porta, por câmera, mas também por localidade. Então, um pouco falar que isso é uma rede com 20, 30 lojas, eu conseguiria saber os dados de cada loja, os dados de todas as lojas juntas, ou apenas de uma única câmera, de uma única entrada. Isso com o software que, mais uma vez, é 32 câmeras gratuitas, inclusive fazendo esse tipo de relatório. Não tem nenhum tipo de licença adicional que tem que ser comprada. Comprou a câmera, tem um software e tem todos esses dados. A gente com câmeras de terceiro, é claro que a gente não vai conseguir captar nenhum dado de informação, somente por parte de imagem. Integrações com a Advantech para módulos I/O e integração com os VAR. No Brasil, nós estamos já conversando com a Combox e a Com5 para fazer essa integração. Ações com os pontos de venda são esses três, o POS, né, o Flash e o POS Gateway. Está sendo integrado agora com a BTEC e com a NCR. E se tiver qualquer coisa que fuja desses três aqui, por exemplo, a Dalma, por exemplo, aqui no Brasil, que é um grande fabricante de venda, se a gente tiver a demanda do projeto, a gente, conversando com eles, consegue fazer a integração do nosso software VAST com o ponto de venda e ter a informação dos dados gerados no ponto de venda com a imagem da câmera que pode estar instalada no ponto de venda ou a câmera que estiver mais próximo, por exemplo. Tudo isso. Que a Vivotec tem uma larga escala de produtos que a gente pode oferecer pronto, funcionando e estabilidade, que o uso da tecnologia correta, a gente pode ter uma análise inteligente do negócio, de forma a entender o perfil dos clientes, e fazer o direcionamento de campanhas de acordo com o público, e que usando sistemas de monitoramento de vídeo é possível diminuir essas perdas e aumentar a lucratividade do negócio. A Vivotec consegue atender fim a fim. Então, aqui são todas as nossas câmeras, todas as nossas possibilidades. A parte, inclusive, última que eu falei, a respeito dos relatórios, é possível visualizar via smartphone, utilizando o nosso aplicativo móvel, que está disponível para Android e iOS, sem problema nenhum. Tá? Eu passo aqui para dúvidas, quem quiser me mandar as dúvidas aqui pelo chat, eu estou aqui à disposição também. Vou colocar aqui na tela agora o meu e-mail. Aqueles que desejarem receber a apresentação, manda um e-mail para mim, fabio.silva@vivotec.com. Eu vou subir a apresentação aqui no Dropbox e envio já com todos os vídeos, com todos os dados e datasheets. Pessoal, mais muito obrigado pelo tempo de todos. Eu vou aqui mais uns minutinhos, caso alguém tenha alguma dúvida, é só me mandar pelo chat, ou se tiver alguma dúvida posterior também, é só me encaminhar no meu e-mail e a gente vamos conversando e fazendo os projetos. O importante é que contem com a Vivotec para fazer os seus projetos. A gente está aqui para poder ajudar nos projetos. Obrigado, pode deixar, eu te mando no seu e-mail aí já. Estou aqui, mais um obrigado. Quem quiser mandar, pode mandar aqui no meu e-mail, que eu estou à disposição. Vou mandar aqui via chat, vou respondendo, caso alguém queira mais alguma coisa. Pode deixar as especificações de apresentação para você. Muito obrigado, como sempre, muito gentil.
Álvaro, minha tela é fabio.silva@vivotec.com. Vamos lá. O Abraham tem uma pergunta aqui. Ele está falando, qual é a capacidade máxima de câmeras no software? Não uma capacidade máxima do software. O que vai limitar é realmente a máquina. Projetos que a gente já elaborou aí, a gente conseguiu colocar 180 câmeras em um mesmo servidor. Esse servidor era um G5 com 4 GB de memória e ele estava sendo utilizado somente como servidor. Ele não é usado como estação de monitoramento também. Tá? O limitante, na verdade, não vai ser o software, o limitante vai ser a própria máquina. O e-mail para mim que eu te mando. Júnior, manda um e-mail para mim, eu te envio a apresentação e aí a gente vai batendo papo. Se precisar, a gente faz um outro bate-papo a respeito também. Tá? Sim, pode deixar. Obrigado, pode deixar que eu envio para você também. Pode deixar que eu envio no seu e-mail. Aqui, a questão de IPOs de disco, como eu consumo essa quantidade de câmeras? Depende do disco que você estiver usando. Eu sempre recomendo, a gente tem uma lista de compatibilidade, a Vivotec não é fabricante de né? Então, eu sempre recomendo os discos voltados para vídeo monitoramento. Basicamente, os da WD, né? Os Porto, ou se não, qualquer um da WD voltar para surveillance, ou Seagate também surveillance. Também. Eu nunca tive problema com uma quantidade muito grande de IPOs em disco. Eu não seria te dizer uma quantidade num HD de 4 TB, por exemplo. Eu vou olhar e te envio também. Estou com o seu e-mail aqui já mando. Sérgio, Vigi é o nosso distribuidor. Alguns produtos eles vão ter em estoque sempre, tá? Aqui para contagem em 3D, principalmente, não vão ter em estoque neste momento, tá? Mas também eles conseguem fazer uma importação bastante rápida. Eu tenho vários clientes de varejo que eu trabalho 16 anos com automação comercial. Gostaria de mais informações sobre integração com o PDV. A nossa integração com o ponto de venda hoje está em desenvolvimento com a NCR Aloha, com a Bematec, que são os mais conhecidos no mercado, e com 3 modelinhos que eu coloquei ali para trás. Se você dá de ter a integração, eu vou precisar que você me mande um e-mail com os modelos que você usa e o fabricante que você usa. Eu trato com eles para verificar se eles podem me fornecer os dados que eu precisar de integração para metadados para poder conseguir jogar isso como string dentro
do meu software, tá? Então, eu vou precisar saber quais são os modelos que você usa para eu poder ir em contato com eles e a gente avaliar como poderia ser feita a integração. Obrigado, boa tarde. Ok, Júnior, muito obrigado. Fico aguardando o seu contato. Vou mandar meus dados aqui por e-mail para todos. Boa, vamos dizer assim. Deixou o e-mail, quiser me mandar um e-mail, fiquem à vontade. Vamos conectar Obrigado, boa tarde a todos e uma excelente semana.